Tem que lembrar de enxugar. E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast. Aliás, esse aqui é o 5º episódio do podcast Café com Consciência, que hoje eu estarei aqui, Fernando Freitas, junto com a Luísa Freitas, que não é por acaso tem o mesmo sobrenome, né? Porque é a minha filha, né? Hoje aqui é um encontro de pai e filha. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante e muito polêmico, né? Muito porque, aliás, polêmico. São as polêmicas da constelação sistêmica. Constelação sistêmica é científica ou não é científica? Nossa, isso aí foi interessante, né? Que teve um debate lá no Senado, né? Uhum. Ai, meu Deus do céu, tinha hora que... É interessante que teve essa polêmica, essa conversa, mas... dava para ver como as pessoas não têm a mínima noção do que é constelação sistêmica, né? Você assistiu também, né? Nossa, Meu eu Deus. assisti, passei aquelas 6 horas assistindo de queixo caído. E fora que também não é só lá, por exemplo, você chega no YouTube, você chega em tudo quanto é lugar, na internet, é um tanto de gente falando de tudo, tem uns grandes absurdos sobre constelação. Tem absurdos prós e absurdos contra também, né? Sim. Porque as duas dinâmicas são interessantes. As pessoas não têm a mínima noção do que é um trabalho de constelação sistêmica, Não né? mesmo, não mesmo. E começaram a misturar tanta coisa na técnica, né? Que é isso que não fica claro, que a constelação sistêmica é apenas uma técnica terapêutica. É uma ferramenta de trabalho, ferramenta, gente. é só isso, não é todo essa dinâmica que estão colocando tanta polêmica, é só uma técnica de trabalho, só isso. Eu sempre faço uma analogia, né? Que é assim, a constelação é como um instrumental cirúrgico. Vou pegar um bisturi, por exemplo. É um bisturi. Aí fala assim, o bisturi ele causa uma série de problemas. O bisturi corta, o bisturi faz sangrar, o bisturi dói, o bisturi não sei o quê. Gente, o bisturi, se for conduzido por um bom cirurgião, salva vidas. Agora, se for conduzido por um leigo, alguém que não sabe o que fazer com aquilo, vai fazer um estrago absurdo. Aí vão falar assim, estamos julgando o bisturi se ele funciona ou se ele não funciona. Eu acho engraçado isso aqui, fica assim, a constelação é isso. Aí começa uma generalização, porque a constelação E aí você mesmo falou, né, Luísa? A constelação é uma ferramenta de trabalho que você utiliza. Como também eu utilizo uma caneca, que eu tô com uma caneca aqui na mão, para eu tomar café, para tomar água. Aí eu vou falar, a caneca é boa ou a caneca é ruim? Gente, a caneca é um meio para você trabalhar. Se você utilizar a caneca de uma forma adequada, vai ser bom. Agora, se for usar a caneca para uma outra coisa, usar como martelo, não funciona, vai dar problema. Tem uma função. E é interessante, né, que são funções em ordem, né? Então a constelação também tem a sua função e tem a ordem. Bom, Luísa, na sua experiência dentro da internet, que você navega muito mais na internet do que eu, né? Pela idade, pela essa expertise maior, né? O que você tem visto de polêmicas lá na... Nossa, muita polêmica. No sentido assim... especialmente nessa coisa do científico e do não científico. Isso é que agora fica terrível. Martelando no científico. Gente, mas o científico também é dinâmico. Tanta coisa muda no científico. Existe uma coisa que é ciência, existe outra coisa que é científico. Então, por exemplo, se eu falar assim, a justiça é científica? Não. Não. Tava lá, a democracia é científica? Exato. Não. Por quê? A questão é que as pessoas enchem a boca para falar científico e não sabem o que é científico, né? Então, por exemplo, se lembrar lá na escola, né? Em condições ideais de temperatura, pressão, de atrito, não sei o quê, você vai fazer esse experimento e vai dar sempre o mesmo resultado. Então, existe uma comprovação científica que fazendo isso dá certo e dá o mesmo resultado. E isso é uma dinâmica científica. Sim. Mas já começa em condições ideais de temperatura, pressão, atrito e assim por diante. Quando é que você já viu condições onde está tudo ideal, que não acontece nada? É claro, porque a hora que tem alguma interferência,
aquilo, a comprovação começa a mudar. Sim. Científico é assim, eu posso pegar um relógio e desmontar. Eu monto, ele dá certo. Então assim, eu peguei o relógio, desmontei, montei. Eu faço isso aqui, você vai fazer isso lá na sua casa. Alguém no Japão faz, alguém ali nos Estados Unidos, ou quem sabe em Uganda também, na Austrália, fazendo dá sempre o mesmo resultado. Sim. Esta é uma comprovação científica. Então está comprovado cientificamente que a dinâmica aqui funciona. Para objetos, para relógio, para carro, para coisa material, ok. Mas cada vez que você coloca ser humano na figura, na situação, acabou o tal do científico. Exato. Não existe mais científico. Então existe uma coisa que é ciência. Existe uma coisa que é comprovação científica. Nessa polêmica teve uma dinâmica interessante, aí começaram a falar de física quântica. Aí trazem um físico quântico, um excelente professor, tal, mas dá para ver nitidamente que assim, trabalha muito no hemisfério esquerdo. Interessante, exato, né? Tem hemisfério esquerdo e tem hemisfério direito. Nosso cérebro é científico também, é outra história, né? Porque o inconsciente, exato. A gente vai falar disso depois. Não, isso é uma... Não, aí também teve um lá que falava assim, a psicologia baseada em evidências, né? O Freud, quando desenvolveu a psicanálise, quando ele começou a perceber que existia um fenômeno estranho que fazia as mulheres que tinham histeria lá atrás, histeria ainda existe, mas lá atrás tinha um perfil diferente. Histeria é sempre a mesma doença, só que ela veste roupas diferentes. Então, hoje em dia, você não vê a histeria do jeito que era lá, era mais grotesca a histeria. Hoje é mais refinada. É a mesma doença, mas... Sim. Mas o que acontecia lá? Para quem não conhece a história, o Freud é um médico, um neurologista, e tinha um fenômeno naquela época que eram as mulheres que desenvolviam com uma frequência absurda cegueira e paralisia. Então, paralisia nos membros inferiores. Cegueira e paralisia. A dinâmica era tão terrível que os hospitais viviam lotados, mas lotados de mulheres, e geralmente eram mulheres, que chegavam lá com cegueira e com paralisia. E os médicos não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer. Aí internava, fazia de tudo e não resolvia nada. Porque ficava assim, de onde está vindo isso? Tanto é que chegava em alguns momentos, em alguns hospitais que nem internavam mais esses casos. Falavam, não internam, eu não tenho o que fazer, não sai. E o Freud ficou com essa dinâmica. Ele, como neurologista, ele falou, mas o que será que causa esse tipo de problema? Então, lá foi ele fazer uma investigação. Será que é uma investigação científica, né? Não sei, né? O pessoal usa essa palavra científico com um negócio esquisito, né? É verdade. Aí o Freud começa a imaginar. Ele falou, deve ter uma lesão orgânica dentro do cérebro, alguma coisa que causa esse tipo de problema. E ele tentando entender essa dinâmica, devido à grande quantidade de mulheres com sofrimento absurdo, a medicina, dentro do conhecimento da época, não tinha nenhuma resposta para isso. Naquela época não tinha ultrassom. Bom, ultrassom você não vai mexer muito no cérebro. Não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha nada. Imagina o que era fazer medicina naquela época. Nossa. Né? Não dá para entender nada, né? Mas... engraçado, né? Como você não tem muitos recursos, você desenvolve uma habilidade, uma capacidade, uma investigação, uma percepção muito mais apurada. Nossa, é verdade, eu nunca tinha parado pra porque, pensar aliás, nesse ponto. hoje a medicina ficou muito pendurada nos exames subsidiários. Então, assim, eu peço o exame mostra. Antigamente, eles examinavam o cliente e captavam vários problemas. Sim. Que hoje em dia... os médicos ou a medicina atual está colocando essa dinâmica à parte, né? Interessante, está tão cheia de exames que assim, eu peço exame para ver se tem alguma coisa. Se não tiver alguma coisa, não tem. Aí quando você examina a pessoa, você vê, tem um problema acontecendo. Ah, mas no exame não deu nada, então você não tem nada. Mas voltando para o Freud, né? Aí o Freud lá querendo saber o que acontecia. Dentro da cabeça dele, dentro dos conhecimentos científicos daquela época, imagina o que era conhecimento científico, né, daquela época, aí ele não encontrava o que era. E aí passou ele foi para a França, e lá na França, se eu não me engano foi o Charcot, que fez um experimento lá e mostrou uma dinâmica lá, utilizando hipnose para vários profissionais. E ele pegou 2 mulheres, uma com cegueira, e a outra com paralisia. Então, são 2 mulheres típicas, daquelas que apareciam no hospital o tempo todo.
E ele hipnotizou as duas. A que estava cega, ele entrou numa dinâmica profunda de hipnose e deu um comando que quando ela acordasse, ela passaria a enxergar. Só que teria um problema, ela não conseguiria andar. E aquela que não conseguia andar, ele deu um comando: assim que você acordar, você vai conseguir andar, só que você não vai conseguir enxergar. E aí o que aconteceu? A hora que saiu do transe hipnótico, a que não enxergava, só que de repente ela andava, mas agora ela não anda. E a outra foi a mesma coisa. O que fez? Foi como se fosse uma inversão de sintomas, né? E aí o Freud olhou para aquilo e falou: ué, não tem uma lesão orgânica, não é? Porque como é que tem uma lesão? Tem um comando aqui de fora e parece que liga uma chave e desliga a chave. O que está acontecendo ali? Aí o Charcot chegou lá e fez de novo uma hipnose e voltou os sintomas originais. Então, a que era cega voltou a ser cega, ela enxergava e voltou a ser cega. E também agora conseguia andar. E a outra foi a mesma coisa. Aí caiu a grande ficha pro Freud e começou a descobrir. Fala, gente, não é uma lesão orgânica que tem lá, sabe? Não é um tumor, não é um vaso, não é... Não dá pra é um pegar funcionamento. Exames, não daria, né? É um funcionamento. Então aquela função tem algo lá dentro que tem um comando que muda. E aí foi que ele desenvolveu o inconsciente. Agora, a partir daí, eu vou explicar inconsciente. Como é que eu provo cientificamente que o inconsciente existe? Exato. E aí na técnica da constelação é justamente uma ferramenta para trazer um acesso a sentimentos inconscientes. Só que e até conhecimentos inconscientes. Só que cada ser humano é diferente um do outro. Como é que vai fazer um trabalho científico de cada ser humano, do que cada um passou e isso é científico? Não é possível fazer um negócio desse. Porque a dinâmica científica ela é excelente para muitas coisas. Na medicina, a própria medicina, por exemplo, você fala assim, a medicina é científica. A medicina é científica. E se eu falar que não? A medicina não é científica. Conta a história da botinha ortopédica. Nossa, exato. Então, por exemplo, se chegar na minha época, eu não sei se você chegou a ver, você viu? Você chegou a ver também, né? É verdade. Você ainda chegou nessa época. Porque hoje em dia você não vê, mas você vê alguma criança com essas botas ortopédicas, parecia um treco, um trambolho que tinha nas pernas. Então era um negócio assim, aquelas crianças iam para a escola, caminhavam daquele jeito com aquelas botas ortopédicas. Porque a medicina naquela época acreditava que devido a alguns problemas que tinha, pé torto congênito, os problemas que tinha lá, você colocava aquela bota e a criançada arrastava aquilo, andava com aquele trambolho. Você via um monte de gente, um monte de criançada com aquele sofrimento. Imagina que era bullying, né? Hoje em dia tanto, bullying. Então, a criançada com aquilo. Um monte. E hoje em dia? Não tem. Não tem. E aí, por quê? Porque na época se acreditava aquilo. Hoje não se acredita mais. Por quê? Porque viram que os resultados não funcionavam. Exatamente. Na medicina eles inventam umas coisas e depois você vai ver. Vamos ver, funcionou? Funcionou. Não funcionou? Não funcionou. O ovo. Há 10 anos atrás, o ovo era condenado o pior alimento que existia. Subir colesterol, agora é o segundo melhor alimento que existe. E amanhã? Amanhã vai ser o pior de novo. Gente, é um negócio tão maluco, aí fica assim, baseado, aí fica assim. Eu adoro as pessoas, não, baseado em estudos. Que estudos? Não tem estudo, mas cadê o tal do estudo? Quer ver? Então eu vou falar medicina, eu vou falar que não é científica, aí alguém fica, como não é científica? Tá cheio de trabalhos científicos. Sim, tá cheio de trabalhos científicos. Você vai ver muitos trabalhos científicos comprovando se esse remédio funciona ou não funciona. Agora, você sabe como é que faz um estudo científico para ver se o remédio funciona ou não funciona? É um estudo duplo cego e usando placebo. Veja, então vamos lá. A medicina já aceita que tem um efeito placebo. Sim. O que é o efeito placebo? Que se eu tomar um remédio, se eu tomar alguma coisa e achar que aquilo vai resolver o meu problema, resolve. É o efeito placebo. Só tem uma coisa, eu nunca vi um estudo científico dizendo como é que você comprova que esse placebo funciona. Exatamente. Então a medicina, quando vai fazer um estudo científico, ela já coloca algo que é assim, eliminar o efeito placebo. Mas
Você já viu algum estudo científico sobre efeito placebo? Não. Engraçado. E quer ver outra coisa que precisa existir no estudo, que é duplo cego? O cliente, ou doente que vai tomar o remédio, ele não sabe se ele está tomando placebo ou não. Porque se ele souber, vai ter um efeito. Se eu falar para ele assim, você está tomando um placebo. Veja, eu só falei assim, você está tomando um placebo. Vamos ver se vai dar certo. Se ele fala, isso aqui é um placebo, então o efeito já mudou. Por quê? É o que ele acredita naquilo. Até se eu der um remédio para ele, que deveria funcionar, mas eu falo, isso é um placebo, de repente aquele remédio já não funciona. Mas o remédio não funciona? Funciona, mas se ele acreditar que aquilo é um placebo, não funciona. E aí parece a dinâmica do Freud, né, do inconsciente. Se eu acredito que é, falo, então funciona. Não é, não funciona. E o duplo cego? O cliente que está tomando a medicação não sabe se é placebo ou se é um remédio. Mas sabe o duplo cego o que é? O pesquisador também não pode saber. O pesquisador não pode saber se aquele doente tomou placebo ou não. Porque se ele souber, ele vai mudar os resultados, porque ele vai ter tendência à interpretação e vai... Aí, veja, um estudo científico que tem que eliminar o fator humano. E a questão é, quando você lida com o fator humano, não dá para ter comprovação científica. Pode ver, tudo que você coloca um fator humano ali, influência do ser humano, não dá para comprovar cientificamente. Eu posso comprovar um relógio, uma matéria que não tem fator humano, mas se puser um fator humano ali vai dar problema. Por quê? Porque ele muda a interação e o relacionamento com a experiência, muda a interpretação da experiência, muda tudo. Exato. Então, para ser científico, eu tenho que tirar o elemento humano. E aí eu fico só com o efeito do remédio no corpo. Mas eu tenho que tirar o fator humano, tanto do cientista como também do doente. Então, aí eu fico perguntando, mas então cadê o tal do científico? O científico só existe, a comprovação científica só existe quando eu tiro o fator humano. Porque se eu colocar, altera tudo. E aí a física quântica tem um conhecimento que fala assim, dependendo do olhar do observador, você muda a experiência. Isso é clássico na física quântica, é o efeito do observador. Então o efeito do observador muda a experiência. Isso é física quântica. Aí fala assim, a física quântica é científica? Não sei, porque ela também fala. Se tiver o olhar do observador, dependendo do ponto de vista, do jeito que você vê, muda a experiência. E agora, hein? Como é que você lida com um ser humano que ele olha para a vida dele de um jeito, Exatamente. o vizinho olha de outro jeito, a esposa, o marido, o filho, pai, mãe olha de outro jeito. Cada um se desenvolveu num meio completamente diferente um do outro, né? Cada um tem crenças diferentes. E na sistêmica é exatamente isso, a gente não trabalha com as partes, a gente trabalha com o todo. Com o sistema onde aquela pessoa está inserida. Independente da queixa que ela vai levar, a gente vai estudar o sistema onde ela está inserida. Não é a parte, porque a ciência é a parte. A ciência, assim, o que nós damos valor dentro da sistêmica... Então, tem uma coisa que chama visão científica, tem uma coisa que chama visão sistêmica. São duas dinâmicas diferentes de se observar o mesmo fenômeno. Então, observamos um fenômeno que está acontecendo. Eu posso fazer uma análise científica, mas eu posso fazer uma análise sistêmica. São dois tipos de análise diferentes. É parecido com o cérebro. O hemisfério direito enxerga de um jeito, o hemisfério esquerdo enxerga de outro. E precisa ter uma integração dos dois. O esquerdo é o lógico, é o 2 mais 2, 4. É o científico. É o científico, concreto, exatamente. Comprovado. O lado direito é diferente. O lado direito é o colorido, são as sensações. E eu preciso integrar os dois. Então é interessante, aquele debate, dava para ver uma coisa, parecia assim. Um falando do hemisfério direito, o outro falando do hemisfério esquerdo. E vendo qual dos dois está certo. Gente, é um conflito entre dois hemisférios. Quem está predominando o hemisfério direito vai falar de sensações, das experiências. O outro fala, 2 mais 2 é 4. Comprova para mim que amor mais ódio é igual a desprezo. Gente, que maluquice é essa? Não tem. Então, amar é isso. Então, amar é o quê?
se eu te amo, eu vou fazer tudo para você. Se eu te amo, eu vou te dar o céu. Se eu te amo... Gente, esse é a minha linguagem de amor. Eu chamo isso de amar, né? Sim. De repente eu falo assim, eu te amo. Aí tem até aquela música lá do Oceano, né? Que fala assim, vem me fazer feliz, porque eu te amo. Veja, você vai me fazer feliz porque eu te amo. Então, amar é assim, eu te amo, então você tem que me fazer feliz. Exato. Então, vai dar interpretação amar... o que é amor. Exato, aí fica assim. Então, descreva cientificamente o que é amor. Qual é o conceito científico de amor? Amor é, eu vou dar tudo para você, ou eu te amo, então você tem que me fazer feliz. Exatamente. Amor é dar ou amor é receber? E aí também teve dentro dessa polêmica, alguém fala assim, não, eu consigo quantificar amor. Gente, eu falei, não, aquilo eu falei, não, é brincadeira. Eu falei, gente, não é possível. Na interpretação de quem que é essa quantificação? O que é amor? Amor é dar ou receber? Gente, como é que eu posso avaliar assim? Se é mais, menos, se eu não sei nem o Exato. que é? Mas o que é? E o que é para o cliente amor? Porque a Exato. gente tem que entender o que ele entende sobre o amor. O que é o amor na visão dele. Aliás, quando você mexe em polêmica, você vê absurdo de tudo quanto é lado, né? É porque assim, eu quero ver como... não, porque dá para fazer estudo, porque dá para quantificar amor. Exato. Sabe uma coisa que na medicina ainda não existe? Quantificação de dor. Por exemplo, uma dor que é para você que está escutando aí, de repente ela é intensa. Pode ser que para o outro é suportável e ele convive com isso a vida inteira e para ele aquilo é natural. E vice-versa, pode ser que uma outra dor que você viva, para você diz isso não é nada. O outro é insuportável ficar naquele lugar. Por exemplo, quando nós assistimos programas de televisão, aí tem aquelas histórias que sempre tem, porque os homens maltratam as mulheres, que é outra dinâmica louca. Homem não maltrata a mulher. Pessoas doentes maltratam outras pessoas doentes. Exatamente. Não tem nada a ver com homem e mulher. Tem duas pessoas que são doentes. Uma que está no papel de vítima, outra de agressor. E elas estão nesse lugar porque a experiência de vida no passado induziu os dois a chegar nesse lugar. Exato. E os dois se encontram no caminho e montam uma relação. E aí a coisa complicou, porque sempre tem o ativo e o passivo. E é 50% de responsabilidade para cada um dos dois. 50% de responsabilidade para levar a violência para frente. Se a vítima sabe falar não, fazer escolhas adequadas e souber se defender, ela não chega perto e nem fica numa relação dessa. E se o agressor também identificar esse problema e saber falar não, isso aqui não faz sentido, ele para. Os dois ficam adultos e não entram nem no papel de vítima, nem do agressor. Mas eu estava falando uma coisa aqui, eu estou falando demais, eu acho que já você falar um pouco, senão o pessoal depois fala assim, Fernando, só você fala. A Luísa falou uma dinâmica fundamental. A sistêmica trabalha na relação entre as partes. Exato. A relação. E a relação entre as partes muda tudo, muda. Então assim, se eu pegar um relógio e desmontar, eu tenho partes. Eu monto, ele funciona. Se você pegar um corpo humano ou um animal, desmonta ele, põe o coração aqui, o fígado lá, os pulmões aqui, o pé ali, o cérebro lá. Agora monta de novo. Pergunta se funciona. Funciona? Não funciona. Por quê? Porque o importante é a relação entre as partes. Quando você rompe a relação, você rompeu a conexão, você rompe a vida. Então, a sistêmica trabalha na relação entre as partes. O científico trabalha nas partes, é só colocar, elas funcionam. A relação é diferente. E essa relação não dá para se resgatar. Por exemplo, eu e a Luísa estamos aqui. Hoje nós temos um tipo de relação. Lá no passado não era esse tipo de relação. Mas veja, sou eu e ela. Sim. Era a mesma coisa? Não. Amanhã vai ser a mesma coisa? Não, também. Amanhã é diferente. Mas de novo, eu sou o pai, ela é a filha. Sim, a relação muda o tempo todo. Muda. Então ela está sempre em evolução. Eu não posso chegar e falar, é sempre assim. Um casamento é sempre a mesma coisa? Eu casei, tá. Antes de casar, logo depois que casou, 1 ano depois que casou, 10 anos depois que casou, e com filhos lá, e com trabalho, exato, com profissão, com objetivo, tudo muda. E é para mudar, né? Exato, e é para mudar. Então, como é que se lida com tantas mudanças nas relações,
São as duas partes. Tem o marido e tem a mulher, sim. E tem o mundo aqui fora, sim. Como é que é a relação de cada um deles com o mundo? Como é que é a relação deles com o parceiro? Como é que é a relação com família de origem? Qual é a relação com filhos? Qual é a prioridade? Quanto de energia você coloca numa dinâmica? Quanto você coloca na outra? Naquele momento? E aí, como é que você pode avaliar cientificamente essas nuances o tempo todo? Exatamente. Não dá, porque não tem isso. Isso não existe. Porque precisa colocar números. Como é que eu ponho números? Dá para fazer uma classificação numérica da nossa relação desde que você nasceu até hoje? E essa numeração, essa classificação baseada tá certo, entre aspas, né? Para quem? Porque depende de quem está observando. Exatamente. Se eu usar um critério, eu vou usar esse critério. Exato. Então, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, leitura corporal. Você pode fazer leitura corporal com vários métodos. Então, eu posso fazer leitura corporal utilizando a ecto, endo e meso, que é a formação do corpo. É um tipo de leitura corporal. Eu posso fazer uma leitura corporal baseado na análise do caráter. É um outro tipo de leitura corporal baseado numa série de elementos. Olhando por esse ângulo, eu vejo isso. Olhando por outro ângulo, eu vejo de outra forma. Exato. Eu posso fazer uma leitura corporal com a visão do Kellyman, que já são 4 tipos. É outra dinâmica. Algumas coisas se misturam, algumas coisas têm a ver e algumas coisas não têm muito a ver. Mas é o método que você usa para fazer aquela leitura. Exato. O resultado é diferente. Tem elementos iguais e tem elementos diferentes. Mas se você entender vários tipos de leitura, você vai ter uma linguagem, uma leitura corporal mais eficaz, com mais elementos, com mais informações, com mais significados. Agora, se eu falar assim, o certo é o meu jeito de fazer leitura corporal, o seu está errado. Aí assim, eu olho de um jeito, você olha de outro. E aí nós dois fazemos, mas está errado. O seu método está errado, o meu que é o certo. Será? E você falando até de leitura corporal, também é uma metodologia que a gente utiliza dentro das sessões, junto com a constelação sistêmica, também a psicossomática, a linguagem da doença, tudo isso para agregar e chegar no ponto de uma maneira muito mais assertiva da onde aquele cliente especificamente precisa. A gente não atende os clientes, né, de maneira igual, porque todos são diferentes. Então vai chegar uma pessoa aqui, através da leitura corporal, dá para entender, dá para chegar num ponto como que ele absorve melhor as informações, como é que ele lida. Então, é um jeito diferente. Vai chegar outra de outro, com outro corpo, com outra percepção de vida, com outra interpretação, que vai utilizar um jeito totalmente diferente. Então, como que vai fazer uma sessão cientificamente? Tem que ser assim, preto no branco. Não dá. Não dá. É como a Luísa está falando, dependendo do jeito que você vê, você enxerga um cliente. Assim, depende do ponto de vista. Eu colocar assim, quando eu trabalhava na análise bioenergética, então assim, eu observava pela análise bioenergética, eu estou vendo aqui os traços de caráter, eu estou observando as dinâmicas que estão acontecendo, eu consigo ver a origem do problema, tá? Se eu olhasse pela biossíntese, que é uma outra forma, eu enxergava uma outra dinâmica. E era interessante que tinha cliente que eu conseguia pegar mais dados, informações e fluir melhor pela bioenergética. Tem outros que parece que emperrava, mas se eu mudasse e visse como um terapeuta de biossíntese, eu enxergava outras dinâmicas que eu não via aqui. Encontrava caminhos. Aí eu fui para a biodinâmica também. E na biodinâmica eu olhava por outro ponto de vista. Veja, o cliente é o mesmo. Mas eu, como profissional, enxergava dinâmicas diferentes conforme o método que eu utilizava, conforme a minha visão sobre ele. Interessante. E aí, eu olhava e falei, mas qual o método que eu posso usar? Se eu ficasse assim, qual é a abordagem certa? A certa é essa, então eu vou fazer sempre assim. Então, a questão é que eu vou ter clientes que se eu faço isso,
não consigo ver direito. Tem alguma coisa que não está dando certo. Mas se eu olhar por outro lado, por outro ângulo, Exato. eu enxergo, olha aqui, achei uma coisa aqui que é interessante, aqui precisa trabalhar. E aí ficava, e era muito comum também que começava assim, de repente começava uma disputa. Não, a bioenergética é a perfeita, é a completa. Não, a biocíntia que tem mais alma, que conecta com não sei o quê. Aí vem a biodinâmica, não, mas a biodinâmica vê muito mais o interior, que aí você... Já pensou se fica assim, qual é a certa? É o triângulo dramático, né? Voltamos lá. Triângulo. Qual é a certa? Exato. E aí tem que visar o que dá resultado para aquela pessoa que está ali... querendo ajuda, buscando ajuda. A certa é o que dá certo. Exato. Deu certo? Ok. E é interessante. Chegamos no problema, ajudamos e resolvemos. Ótimo. O que é o certo? O certo é o que deu certo. E é interessante que assim, eu e a Carla, a gente está fazendo Consciência Sistêmica Web juntas, Consciência Presencial, que vai iniciar agora. E é interessante que vai chegando as demandas dos alunos, o treinamento de constelação, e a Carla iria para um lado e eu já iria por um outro lado. Porque cada uma é as duas são consteladoras, as duas são ótimas profissionais, mas para você, você pega eu vou por aqui. Ela olha, fala, vou por ali. É parecido com, por exemplo, sair daqui até o aeroporto aqui. Qual é o caminho certo? Eu não sei, tem vários caminhos que me levam ao aeroporto. Qual é o certo? Não sei, todos me levam lá. Tem algum que vai ser, sei lá, mais rápido, outro de repente é mais tranquilo, mas de repente o mais rápido está tendo obra lá, vira uma confusão. Daqui a pouco quebrou um ônibus aqui e interrompeu. Mas não era, o caminho não era esse? Era, mas só que teve um problema. Teve um acidente de carro, acabou a eletricidade, os faróis, os semáforos não estão funcionando. Ah, meu Deus! Então, qual é o caminho certo? Sinceramente, se você conhecer vários caminhos, se esse aqui deu um problema, você pega outro. Não tem problema. Agora, quem conhece só um caminho, não vai para lugar nenhum. E a gente estava aqui, eu estou vendo que a gente está desviando do tema, que a gente está falando das polêmicas da constelação. Olha para onde a gente está aqui. Se formos para a leitura corporal, mas eu acho que é interessante. Mas faz parte, vamos lá. É interessante que a gente está falando até dos profissionais que estão utilizando da técnica da constelação, que realmente, gente, vamos falar dos absurdos da constelação, senhora, porque tem muito absurdo mesmo. E dá para compreender toda essa polêmica, porque realmente a gente vê muita gente misturando constelação com religião, que foi muito colocado lá no debate. Que é seita, virou seita. Gente, que é virou um não sei o quê. País laico. Que tem a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, aqui tem gente que mistura, tem. Tem, exatamente. Aí tem gente que mistura. A gente precisa falar. É aquela história, a constelação é uma ferramenta de trabalho. Agora, quem utiliza a ferramenta... utiliza, coloca dinâmicas suas pessoais em cima daquela constelação. E aí fica assim, a constelação não. A constelação está desse jeito porque quem usa coloca dinâmicas pessoais lá. Exatamente. Se eu colocar dinâmicas pessoais no trabalho, então eu estou fazendo o quê? Eu estou personalizando o trabalho. Se eu cumprir a essência, como você falou, você e a Carla, vocês duas são consteladoras. Vocês têm vários caminhos, mas vocês vão chegar lá no objetivo. É por onde vocês chegam, mas vocês sabem onde vocês estão indo. Então, a constelação tem um caminho, o objetivo é descobrir o verdadeiro problema e para nós vamos buscar o problema e a solução, que aí é uma outra polêmica que eu quero entrar depois aqui, se der tempo. Porque assim, então nessa dinâmica, são caminhos diferentes, mas todos estão indo, por exemplo, para o aeroporto. No mesmo lugar, exato. Então, qual é a certa? Não sei se eu posso entrar aqui, eu posso entrar ali, eu posso fazer por aqui. Por quê? Porque são vários caminhos, mas indo para o mesmo objetivo. Então, não é julgar se o caminho está certo ou errado. E tem outra, às vezes aquela história, esse caminho que eu peguei pela direita vai dar mais certo. Amanhã, com esse mesmo cliente, se eu fizer esse caminho, já não dá mais. Aconteceu alguma coisa aqui, sei lá, aqui não entra mais, eu tenho que ir por outro caminho. O mesmo cliente, o mesmo. Então, por exemplo, se a Luísa vai e faz um trabalho de constelação com um cliente, aí esse cliente vem me procurar. É o mesmo cliente? Não é mais, porque depois que passou pela constelação com a Luísa, ele já não é mais a mesma pessoa.
Mudou. Ampliou a Mudou. consciência. Alguma coisa aconteceu. Quando ele chega para mim, não é mais aquele, é diferente. E aí eu vou ver o que está de diferente nele. Aí eu vou observar e ver o que eu preciso trabalhar. Que caminho eu vou pegar. Ele não é mais o mesmo. Exatamente. De repente eu pego um caminho que a Luísa usou e de repente eu posso navegar mais profundo por lá. Falei, funciona. Falei, opa. De repente eu pego um caminho que ela usou e ali está travado. Ali Melhor criou ir por uma outro. resistência, uma objeção, começou uma barreira, tipo assim. Quando a Luísa foi por ali, chegou perto de uma dinâmica dolorida e algo dentro dele criou uma barreira. Eu vou pelo mesmo caminho, nossa, agora a barreira está maior. Ela conseguiu ultrapassar e chegar lá. Agora ele travou. É um fenômeno inconsciente. Ele criou uma resistência por ali. Exato. Então eu tenho que ir por outro lugar. Então eu vou insistir naquele lugar. Por ali não vai. Ele fechou. Então, se fechou a porta, eu vou por a porta do fundo, eu vou pela janela, eu vou, sei lá, eu vou achar uma outra abertura. E é esse jogo de cintura que a gente tem que ter dentro da sessão, o tempo né? todo. Não, e tem outra, quer ver? O próprio cliente, eu estou atendendo ele, eu estou mexendo aqui, eu achei uma dinâmica, eu estou indo, daqui a pouco ele fecha. Exatamente. Fechou, mas estava indo, fechou. Ele muda. Aí eu vou por outro lugar. De repente distrai ele aqui, abriu a resistência, eu passo de volta. É uma dinâmica que precisa ter, é uma arte. É uma arte. É uma arte. Aí fica assim, cientificamente qual é o caminho certo que você tem que fazer para chegar nele? Gente, como é que eu vou cientificamente? O indivíduo, ele é vivo. É um ser humano vivo, cheio de nuances dentro dele. Dá certo, e não ele deu não certo? controla cientificamente os impulsos emocionais dele. Não dá. Imagina que eu sou o cliente, eu chego para você, Luiz, eu sou completamente aberto para trabalhar com você e chegar no meu ponto dolorido, porque eu confio muito em você. Vai dar certo? Não funciona. Funciona? Claro que não funciona. E é mentira. Não, mas eu estou completamente aberto, sei. A minha mente fala isso. Mas a hora que ela começa a mexer uma dor inconsciente, tudo aquilo que eu falei, blá, 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 ficou tudo para trás. É como assim, o indivíduo tem no mínimo 2 pessoas lá dentro. Tem uma máscara falando um monte de coisa e tem ele escondido, cheio de sombra e de problemas. A sombra não aparece. Eu quero ver você trabalhar cientificamente, falar, isso é a máscara, isso é a sombra, e isso é exatamente igual para todo mundo. Não dá. Impossível. Impossível. Então, assim, trabalhamos em relação. As relações são mais importantes. Por exemplo, se eu estou conversando com um cliente e eu estou perto dele, essa relação se estabelece de um jeito. Se eu sei lidar com isso, muitas vezes eu coloco o corpo mais para trás. Muda a relação que eu tenho com o cliente. Se eu coloco o corpo mais para frente, muda a relação. Pode melhorar, pode piorar, pode criar dinâmicas diferentes só de fazer isso. Se eu olho para o cliente, tem um efeito. Se eu converso, mas não olho tanto para ele, olho para um outro ponto, já é outro efeito. Para uns é um efeito mais positivo, para outros é um efeito negativo. Cada pessoa é de um jeito, tem nuances. Exatamente. Então, se eu sei lidar com isso, eu posso testar coisas. Testo. Por exemplo, se a Luísa está aqui, com essa beleza, com tudo isso, mas de repente ela tem uma dinâmica mais de rígida aqui aparecendo, mas se ela tem uma esquizoidia forte dentro dela, a hora que eu chegar perto, fazer contato e de repente como olhar além da máscara, pode pegar esquizoidia. Nossa. E aí ela tem uma reação esquizoide. E aí ela vai escapar. Fala, mas o que está acontecendo? Gente, não é? Ultrapassou a camada. Você ultrapassou a camada superficial, você entrou numa camada profunda. Veja, mas quem é ela? Ela é tudo isso. Ela é isso que ela mostra e ela é isso que ela esconde. Isso é impressionante de ver no cliente, porque muda o corpo, parece muda que é tudo. Outra que pessoa. tá na Exato. frente. Mudou. Você fala, quem é esse agora? É impressionante. Não é? Do mesmo jeito fica assim, o cliente chega, não, eu sei. Aí você mexe num negócio que é óbvio que ele não sabe. Não, mas isso eu não sei. Eu não estou entendendo. Você sabe tudo, agora você não sabe. Fica assim, eu sei tudo. Vai falar, não, já sei. Não, isso eu já sei. É uma defesa. Se você entender que é defesa, você sabe que isso é defesa. Entendeu?
você sabe o que você vai fazer com essa defesa. Você não acredita nisso. Fala, tem uma barreira acontecendo. Mas vamos para as polêmicas da constelação? Eu estou vendo que isso aqui está pegando um outro rumo. E até interessante, porque tá legal assim. Então, assim, constelação. Constelação é uma abordagem? Não. Constelação não é uma abordagem, gente. É uma técnica, uma ferramenta. Uma ferramenta. A abordagem é a sistêmica. Então, assim, existem várias abordagens sistêmicas. Várias. Hellinger trabalha num tipo de abordagem sistêmica. E é interessante que o próprio Hellinger mudou essa visão e essa abordagem no decorrer da vida dele, que é natural que isso aconteça. Freud também fez isso. Qualquer outro que cria uma abordagem, ele vai evoluindo e vai mudando. Isso que é importante, evolução, evolução. Gente. Para de ficar uma coisa estática, é assim, pronto, acabou, é isso e não... Mas é que o científico tem que ser assim. Então, porque senão, se mudar, desmontou. Exato. Imagina você ficar preso numa relação de bebê com a sua mãe. Pra sempre. Porque é assim que tem que ser. A relação de mãe e filho é isso. Cientificamente, em que momento, que dia da relação que deixa de ser o bebê? Exato. Que dia exato? Não sei, mas é uma função. Exato. Até faz a pergunta assim, mas então... O que é ser mãe? É cuidar, dar amor, dar não sei o que, assim, até quando? Pro resto da vida. E quando você morrer? Quem é que vai dar tudo isso pro seu filho? Ele vai precisar de mãe de onde? Onde ele vai caçar mãe? Onde que ele vai procurar esse amor, carinho, afeto, atenção? Ele não vai saber dar isso a si mesmo? E se a mulher dele der isso aí? É mãe ou é esposa? Então qual é a diferença? Exatamente. Aí as funções ficam todas em desordem. Então, é uma evolução. A vida é uma eterna evolução. E as funções estão evoluindo. Então, assim, mãe de bebê é uma coisa. Mãe grávida é uma coisa. Nasceu é outra relação. A criança começa a desenvolver outra relação. Você com a Babi, você está passando por essa experiência o tempo todo. Eu fico um pouco mais longe e vejo a Babi de tempos em tempos. E é interessante, parece que ela dá saltos, né? Mas você vê o contínuo. Eu vendo de fora, são saltos. Falei, gente, ela mudou. Ela está em outro nível. Ela já está em outra história. Ela agora verbaliza de um jeito. Ela tem uma compreensão assim. O rosto dela, o corpo dela está ganhando mais forma. Antes não estava. É interessante que eu vou vendo Parece que tira uma foto e depois volta e volta. Você está vendo o contínuo, né? Sim. E quando você está vendo o contínuo, às vezes você nem percebe. Mas você, olhando para trás, você vê quantas fases ela já passou. Mas é quantas fases interessante você que passou. com esse conhecimento eu presto muita atenção nisso. Bom, isso com certeza. E isso eu acho bem interessante, porque assim, a Luísa de anos atrás, de 10 anos atrás... Nossa Senhora. Meu Deus, fico até imaginando o que eu ia fazer com a minha filha, coitada. Estava pronta para ser mãe? De jeito sonhando, nenhum. Né? Então eu observo muito isso, a fase que ela tá. E é interessante a evolução rápida, né, da criança. Muito Entender rápido, esse período de molde, É. que fase que ela tá, todas as percepções. Por quê? Porque eu aprendi isso dentro também da sistêmica, o que é cada fase, como é que é o desenvolvimento, o que precisa ser feito. Qual é a sua função, a mãe? Função, exatamente. Como até que eu tenho onde que fazer você a vai, função. até onde você não vai. O casamento. Como é que integra casamento e filho. Exato. Casamento, então, filho e trabalho. A relação entre as partes. A relação. E essa relação é dinâmica. Exato. Então, de repente, tá você e seu marido. De repente, seu marido tá passando uma situação boa dentro do trabalho. Daqui a pouco ele não tá passando. É a mesma história? Não é. Aí, de repente, vem uma pandemia, muda tudo. Então, não dá mais para viajar, não dá para sair, não dá para fazer... Veja, o tal dos fatores ideais não existe em lugar nenhum. Toda hora está acontecendo. Aí estava assim, constelação. Constelação é uma ferramenta de trabalho. Toda abordagem sistêmica utiliza a constelação? Não, é a mesma coisa que falar assim... Eu vou trabalhar na psicanálise e, de repente, eu trabalho com interpretação de sonhos. Então, a abordagem da interpretação de sonhos. Não, interpretação de sonhos não é uma abordagem.
é uma ferramenta. É uma estratégia de trabalho que eu utilizo. Sim. Então, eu vou utilizar isso aqui a favor do cliente. Constelação sistêmica é uma ferramenta de trabalho. Não é abordagem, é uma ferramenta. A questão é, quem utiliza essa ferramenta, qual é a formação que essa pessoa tem para tirar o melhor dessa ferramenta. Então vamos fazer essa comparação? Vamos lá. Então você é médico. Tá. Eu não sou médica. Aí tem um estojo de cirurgia lá. Sim, e eu vou pegar... uma caixa de instrumentos. Uma caixa de instrumentos para fazer uma cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia? Eu vou ter condição de fazer uma cirurgia? Eu posso até fazer. Não sei o que, né? Não sei o que eu vou fazer. Vai funcionar? Vai ser bom para aquela pessoa que está recebendo essa cirurgia? Mas que você fez um monte de atos cirúrgicos, você fez. Exatamente. Agora, se fez uma cirurgia, não sei, cirurgia tem. Onde você corta, para quê? Que dinâmicas quais são as camadas você vai abrir? Onde você vai encontrar o problema? Se encontrar o problema, o que é que você vai fazer? É que técnica você tem para fazer? Você vai fazer o que e para quê? Que benefícios e que problemas podem decorrer disso que você está fazendo? Exatamente. Aí você vai fazer, vale a pena? Não vale a pena? Você vai avaliar, a cirurgia é grande, o cliente está muito fraco, vale a pena fazer a cirurgia grande? Faz uma cirurgia menor, dá condições para ele melhorar a nutrição, a infecção, e depois você faz uma cirurgia maior quando tiver mais condições, senão você vai mexer demais e o cliente não suporta. Exatamente. Então tudo isso é interação com o cliente, a decisão não é em cima da doença apenas, é em cima da doença, dos recursos que eu tenho, dos recursos do cliente. Recursos que eu tenho, eu vou fazer uma cirurgia, olho e falo, caramba, eu não tenho instrumental para fazer isso. Isso aqui, de repente, eu preciso de um raio-x intraoperatório e nesse hospital não tem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho às cegas para ver o que vira. De repente, eu posso criar uma iatrogenia, que é eu criar uma doença. Eu vou fazer uma coisa, vai piorar o cliente. Olha só. Entendeu? Eu vou inventar um negócio que eu não sei e depois vamos ver o que acontece. Gente, e pode ter certeza que tudo que ele está falando aqui tem tudo a ver com a constelação. O que é um constelador e o que é fazer a constelação. Fazer a constelação. É diferente. Fazer constelação diferente. Vou abrir tem e vou médico mexer. E tem a cirurgia. Tem o leigo, que vai fazer um negócio ali. E aí? Exatamente. Quer ver uma dinâmica que eu vi, por exemplo? Uma polêmica que inclusive foi para a justiça. E aí alguém na justiça achando o maior absurdo do mundo, que foi fazer a constelação. E eu tinha que perdoar o abusador. Era um negócio assim. Nossa, gente, que é isso? Perdoar o abusador. Foi o que é isso? Só que existem profissionais, está lá na justiça fazendo isso. Eu falei, mas de onde tirou essa história? Aí falei, o Hellinger. Não, o Hellinger tem uma frase que ele fala da desculpa. A gente não pode desculpar o outro. Você não pode tirar a responsabilidade do outro. Como é que você tira a responsabilidade do outro? Você não faz isso não existe. O que a gente fala, não é perdão. Eu deixo o outro com o problema desculpa, dele, mas eu não carrego o problema é seu, você carrega. Você é responsável pelos seus atos, eu deixo isso com você. Porque se eu desculpo alguém, o que está acontecendo? Eu estou transformando o outro em inocente e estou assumindo a responsabilidade. Gente, o Hellinger fala isso. Aí tem alguém que vai lá, pega um na constelação. Do livro. Não, a pessoa fez o quê? Eu não sei se tem talvez uma dinâmica religiosa que a gente tem que desculpar e perdoar todo mundo. Isso não é abordagem sistêmica. Quem trabalha, nenhuma abordagem sistêmica que eu conheça fala sobre isso, porque tem vários tipos de abordagens sistêmicas, vários. Cada um tem um jeito de funcionar, mas de novo todos estão caminhando para o mesmo objetivo. E sinceramente eu não conheço nenhuma abordagem que fica assim, eu vou perdoar, eu vou desculpar você, e aí tudo resolve. Porque eu perdoei. Gente, eu sou Deus, eu sou capaz de tirar o problema do outro, que assim, é uma onipotência. Eu vou perdoar e desculpar você. Isso não existe, gente. Isso não existe. O Hellinger escreve isso claramente nas coisas dele.
Aí alguém vai fazer constelação e fica assim, agora olhe para a pessoa que abusou e você vai perdoá-lo. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Gente, imagina eu nesse lugar, eu vou matar esse constelador. Nossa, tem toda a razão, isso é uma polêmica absurda. Mas fica assim, constelação faz isso. Não, constelação não faz isso. E sabe o que confunde a cabeça das pessoas? Porque o abusador faz parte da família. Faz parte da família, é verdade. Só que não é no sentido, eu tenho que amar ele. Não é isso. Não, aí vem interpretação, né? Cada um interpreta o que quer. Uhum. E o pior, eu pego a minha interpretação doentia e utilizo aqui. Exatamente. E o pior, eu pego a minha confusão e eu utilizo aqui e digo que é a constelação que faz isso. E o pior, as pessoas olham e falam assim, a constelação faz isso. Não. Dentro da constelação, o profissional utilizou alguns conceitos equivocados e doentios dele para trabalhar com o cliente. Exatamente. Aí fica assim, aí vem uma dinâmica generalização. A constelação faz isso. A constelação é assim. Gente, a constelação não é assim. Mas como falou a Luísa, a caixa cirúrgica está lá. Quem é que está mexendo nisso aqui? E depois fala, cirurgia é assim. Exato. A gente fala que a cirurgia é uma coisa horrível, cirurgia... E quantos cirurgiões já fizeram um monte de bobagem? Um monte. É a Você mesma vê isso coisa. o tempo todo. Agora, uma dinâmica. Existem pessoas utilizando constelação e tem uma péssima formação. Péssima formação. Por quê? Agora, isso seria interessante. Por exemplo, como validar uma formação adequada de profissional? Por quê? Porque não existe isso. Então, você vai aprender a fazer constelação num final de semana. Nossa. E acha que já virou um supra-sumo. É o que você fala, né? Que você não ensina a fazer constelação, você forma consteladores. Porque fazer constelação, você vem aqui em 5 minutos eu ensino você a fazer constelação. Eu ensino, você faz. Você vai sair por aí fazendo constelação. Fazer e o constelação. Da alma, então? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Fica simples demais, né? Aqui é uma... Nossa, eu acho que caberia outro podcast aqui que seria contar a história das constelações e como isso aqui avançou e como... Porque aí você entender essa dinâmica. Então, assim, tem muitos absurdos acontecendo no mundo, tanto pró como a favor das constelações. Tem de tudo. E tem razão. Se tem um péssimo profissional, com uma má formação, e às vezes eu também tenho muito indivíduo que quer ser profissional, encontra uma formação inadequada, ele acredita que já está apto a fazer isso e sai por aí fazendo bobagem. Bom, aí generaliza, né? Constelação é isto. Não. Constelação é, como falou, é uma cirurgia. A questão é quem é que está fazendo. Tem pessoas que fazem cirurgia plástica dentro do consultório, fazendo cada porcaria, depois aparece aí na Globo, aparece na televisão, reportagens, denunciando, mas fez a cirurgia. Mas que porcaria aquilo? Aquilo não é um médico, não é possível, não segue os preceitos. Então falta uma formação adequada. Sim, falta, porque não tem nenhuma regulamentação em cima disso. Não tem uma formação que fala assim, isso aqui é o mínimo da formação para você trabalhar dentro dessa técnica, é o mínimo de formação. E outra, tá cheio de gente que trabalha com constelação, mas nunca foi cliente. Exatamente. Não é? Eu nunca passei pela experiência e eu fico fazendo isso com os outros. Tá cheio. Formação, você deveria passar pela experiência como cliente em vários temas específicos. Você vai vivenciar isso no papel de cliente, sendo conduzido por profissionais, e aí você vai ter uma formação adequada. Porque sabe o que é? Uma frase do Grodeck: o primeiro doente a ser tratado é o médico. E se você não cuidar de si mesmo, se não cuidar de si mesmo, como é que você vai cuidar do outro? Aí nós temos pseudo-profissionais que vão cuidar do outro como mãezinha cuidando de bebezinho. Isso na cabeça deles, né? Infantilizando. Tem profissionais que não conseguem ver o problema do cliente, porque o problema do cliente é igual ao dele. Então, eu não consigo ver o meu, como é que eu vou ver o seu? Aí desvio você para um outro lugar. Eu desvio você. Eu vou levar você para o lugar que eu enxergo.
E faz do seu jeito. E aí, e pior, faz do meu jeito, Uhum. que não é solução. Eu vou fazer assim, faz desse jeito que eu faço que vai dar certo. Quer dizer, o referencial do saudável sou eu. Peraí, quem disse que isso aqui dá certo? Você está louco? Isso aqui é uma maluquice. Uhum. O que o cliente está fazendo é uma dinâmica doentia, mas o que o profissional está fazendo é outra dinâmica doentia. Completamente. E aí vem um recurso, não vou dizer um recurso, é uma estratégia que nós, pelo menos, usamos muito, que é assim, se você não sabe o que é o saudável, você não sabe fazer diagnóstico e nem tratamento. O diagnóstico é mostrar o que não está saudável. Exatamente. Tratamento é trazer do doentio para o saudável. Agora, se eu não sei o que é o saudável... E você não identifica nem o que está doentio em si mesmo. Em você... Aí você sai para o mundo no outro? Fazendo essas loucuras. E o pior, põe um crachá assim, ó, eu trabalho com constelação. Sei, é a mesma coisa, eu trabalho com cirurgia. Comprei um instrumental cirúrgico, assisti alguém Grey's fazendo Anatomy. cirurgia. Assisti, e aí vou sair pelo mundo fazendo. Porque eu vi o outro fazendo. É assim, eu sei que o bisturi você vai lá e corta, você faz assim, aí você mexe... Gente, o que é que você tá fazendo? Mas teve um caso de um cara que começou a fazer cirurgia falando que se formou no Grey's Anatomy. Ah, é? Isso eu não sabia. Teve? Mas tem de tudo, né? Então, assim, falsos médicos, tá cheio, né? Vira e mexe também aparece. Teve um que apareceu agora há pouco lá. Eu acho que lá em Sorocaba também, não era que ele trabalhava em Sorocaba, sei lá, trabalhava lá, descobriu, o cara era, sei lá, ajudante marceneiro, sei lá o que. Não, cara, olha isso. Gente, falsificou e tá lá, contratado, trabalhava. É a mesma coisa. Gente, tem de tudo. Então, assim, quando você vai falar sobre constelação, é uma ferramenta de trabalho. A questão não é a constelação, é como se usa. Exatamente. Abordagens sistêmicas tem várias. Ferramentas sistêmicas de trabalho também tem várias. Então, assim, constelação é uma excelente ferramenta. É como é uma cirurgia, mas ela pode ser utilizada a constelação para fazer diagnóstico? Sim, é como uma ressonância magnética, uma tomografia, que é assim, impressionante os recursos. Se você souber utilizar os recursos, é impressionante os resultados que você vai ter. É a mesma coisa que você tem um smartphone, o máximo que você sabe fazer é fazer chamada. Você não sabe utilizar o potencial que tem lá. Depois fala, isso não funciona, não sei como é que alguém consegue. Gente, se você souber usar os recursos, ele é excelente. Você não sabe utilizar os recursos, você fica em, sei lá o que você vai fazer, vai ser um peso de papel, vai ser brinquedo, sei lá o que você vai fazer, mas não é a função dele. Como diagnóstico e recurso terapêutico para ir para o tratamento, é uma ferramenta impressionante que ajuda demais. Bem feito. Ajuda. Bem feito. Bem feito. E você falou um ponto certo, porque tanta gente que fala assim, a constelação cura. Ih, meu Deus do céu. Constelação não cura ninguém. Cura. Não, constelação resolve. Constelação não resolve nada. É só fazer, mexe no campo e tudo será tudo resolve, tudo transformado cura. na sua vida. Tem um monte de mitos de constelação que parece assim, eu não preciso fazer nada, a constelação faz tudo sozinha. Exato. Gente, você tá brincando, isso né? Isso é um absurdo. Não, completo. e o pior é que tá cheio de constelador que fala. Exato. É só fazer a constelação, mexer no seu campo morfogenético aí e você, tudo será resolvido. Tudo cura. Não, eu não preciso nem fazer nada, a constelação faz tudo sozinho. Gente, é brincadeira, sério. Então Fujam. tem. Percebeu essa dinâmica tem forte? bons profissionais com boa formação fazendo excelentes trabalhos. Exatamente. Agora, tem curiosos que podem até ter muita boa vontade. Tem os salvadores de plantão que continuam fazendo as loucuras de Salvador utilizando constelação, que não serve para nada. Sim. Tem leigos, tem pessoas que não fizeram, tem outros malucos que achei uma dinâmica de poder, que eu posso fazer o que eu quiser. Olha, tem de tudo. Exato. Como também tem mecânico que é assim, tem advogado, tem médico, tem profissionais de tudo quanto é coisa. Se você pegar maus profissionais, na medicina, fala, a medicina não presta. Como assim medicina não presta? Está falando do quê? Ah, porque eu conheço uns médicos que fazem... Não, aqueles médicos realmente têm problemas. Agora, falar da medicina tem alguma coisa errada, né? É basicamente isso. Constelação é ferramenta. Não é mágica. Não é uma mágica. Não tem mágica. Quando você conhece constelação, você sabe que não é uma mágica. É uma ferramenta potente. É catalisadora, se for bem utilizada. E como ela é uma ferramenta que tem muito poder... também precisa ter muita responsabilidade para trabalhar com ela. É o bisturi. Bisturi, corta, faz algumas coisas. Se você não souber onde cortar, o que fazer, você vai fazer estrago, tá? Estrago.
Mas você pode salvar vidas ou você pode estragar vidas. Mas a questão nunca é o bisturi. A questão é a mão que conduz esse bisturi para onde. Exatamente. Então, bisturi não é cirurgia. Cirurgia é o profissional que utiliza o instrumental para chegar no seu objetivo. E é isto que precisa ser visto. Não é científico, não é para ser científico, que não dá para usar conceitos científicos quando tem elementos humanos envolvidos, relacionamentos, sentimentos. Não dá, é impossível fazer isso. Pode procurar, não tem jeito de fazer isso. Só se você afastar todos esses elementos e ficar trabalhando na matéria. Mas tira o ser daquele lugar, fica só a matéria. Aí talvez você consiga fazer. E vale a dica também para você que quer buscar ajuda numa terapia sistêmica, você buscar bons profissionais. É igual você ir no médico, você vai buscar um bom médico, um médico que você se identifica, você vai passar por alguns e ver qual que você se dá melhor. É a mesma coisa, você buscar uma boa formação, buscar um bom profissional, porque isso também vai da responsabilidade do cliente. E da sua formação. Você quer ser um bom profissional? Busque formações adequadas. Exato. E não fica acreditando que eu não preciso fazer nada, ela faz tudo sozinha. Então não precisa nem de você, pô. Então é uma coisa louca. Exatamente. E tem uma outra dinâmica interessante. Tem a formação em si. Então, você quer ser um bom profissional? Busque boas formações. E não tem fim, né? Isso porque, que eu ia falar, não tem fim. É o que a gente falou, é evolução. Tudo evolui. Por exemplo, imagina você como consteladora há 5 anos atrás. Imagina você consteladora hoje. Imagina você consteladora daqui a 5 anos. Com certeza. É diferente. O nível de expertise, de experiência muda. E tem gente que acha assim, eu vou pegar um atalho para chegar lá. Olha, eu posso até criar atalhos para não precisar dar tanta volta para aprender. Sim. Mas experiência é fundamental, formação, informação, dar significado, entender profundamente as dinâmicas, isso é essencial. E aí, generalização, constelação é porcaria ou constelação é uma coisa boa? Depende de como se usa. Exatamente. Depende de como se usa. Constelação é sistêmica, é uma abordagem sistêmica? Não, é uma ferramenta sistêmica. Abordagens sistêmicas tem várias, tá? Isso é uma visão sistêmica. Para você trabalhar com constelação, você precisa ter uma boa formação. Para saber até onde você vai e aonde você não vai. Na medicina tem algo que é assim, primo nihil nocere. O que é isso? Primeiro, não prejudicar. Então, eu não estou lá para prejudicar, eu estou para fazer algo. Quer ver outra coisa que falaram lá também, e falam muito? Tem pessoas que vão para a constelação e saem não se sentindo tão bem. Gente, constelação não é estética, constelação não é um lugar de lazer, você vai mexer na dor. Então, é a mesma coisa, eu vou no dentista, eu vou com o maior prazer no dentista. Não vou com prazer no dentista, eu não sei se você vai, eu não vou, mas eu vou por obrigação. Mas eu sei que é importante ir. Mas eu não vou lá falar, é a coisa mais gostosa do mundo, eu estou lá para ficar feliz da vida. Não. Ninguém quer mexer na dor. Ninguém quer. Coisa. Então, fica assim, foi lá, eu saí, eu não me senti bem. Bom, efeito pós-operatório, tá cheio de você mexer na dinâmica de dor. A questão é que efeito isso vai ter lá. Eu não posso avaliar o resultado de uma cirurgia logo depois que saiu da cirurgia. Tem o pós-operatório, tem um momento onde você precisa elaborar uma série de coisas. Não é um resultado imediato de 5 minutos depois. Tem situações que as dinâmicas vão, tem situações que a pessoa precisa elaborar muitas coisas. Exato, tem de porque tudo. Cada um tem a sua demanda, Exato. né? Tem a sua história, tem o seu nível de consciência, de como lida com tudo isso. Preciso de mais ajuda, aqui foi o suficiente. Tem que dar uma continuidade? Tem, vai para uma terapia. Não é, vai para uma terapia se precisar, faz o acompanhamento. Alguns não precisam, alguns precisam. Cada caso é um caso. Até onde você vai chegar, que sempre dá para ir mais profundo. Se você não chegar na verdadeira raiz, você não melhora. E a arte do terapeuta é conduzir o cliente para enxergar o que ele não está enxergando. E ajudá-lo a se curar, porque o poder de cura está dentro dele. A cura não está na constelação e nem no profissional, mas está na relação de todos eles. Exatamente. Na relação. E eu vou ajudar o cliente a buscar essa força dentro dele, identificar o problema, saber como lidar com o problema, como sair e buscar um caminho melhor. Mas é aquela história, eu não consigo fazer lição de casa para o outro, mas eu posso ensinar e ajudar ele a lidar com o problema e encontrar um caminho melhor. Que existe. Então,
Tá na hora de encerrar, né? Nossa, aqui a gente podia ficar, acho que o dia inteiro falando. Tem tanta coisa para falar. Eu não sei você que ficou escutando aqui, mas é algo assim. É tanta dinâmica que está acontecendo, tantas coisas malucas que se falam, tantos julgamentos, as pessoas adoram julgar, né? O que é certo, o que é errado, jogar os problemas em cima de algum lugar. Se alguém denunciar, fala a mensagem, ataca o mensageiro. Nossa, bem-vindo a esse universo da consciência sistêmica, bem-vindo ao universo da sistêmica, bem-vindo a esse caminho de evolução e de sabedoria que não tem fim. Quer ampliar a consciência? Quer seguir em frente? Então, quer evoluir cada vez mais? Então, continue nos acompanhando que vem outros episódios aqui de podcast aqui que vão ajudar muito a você ampliar essa consciência. E concluindo, busque um bom constelador. Pelo amor de Deus, veja se você faça uma boa escolha, tanto de formação como também de profissional, né? Fazendo isso, tenho certeza que você vai abrir muito a sua vida. Caso contrário, você vai justificar, falar isso aqui não funciona. Não funciona mesmo, o que você pegou aqui. A técnica me ajudou muito você. Nossa, demais. A abordagem. Então, é muito esclarecedora, vale muito a pena. Bem-vindo ao universo da consciência sistêmica. Tchau. Tchau, gente.